Salve, salve geral! Estamos de volta aqui diretamente dos estúdios da Amazônia Beats com os nossos ilustres Luiz e Ana. Oi, galera. Olá. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de dados em Java. Ou seja, que tipo de dados eu posso ter na definição de uma classe, tá? Eu vou pedir para a Ana criar para a gente uma classe chamada automóvel. Dentro deste pacote aí que a gente tem. Qual é o nome do pacote aí, Ana? Curso.java.aula 01. Certo. Para ela poder criar uma classe dentro deste pacote, ela vai clicar com o botão direito e vai em New Java Class. Vai lá. Ela vai colocar o nome da classe agora com o A maiúsculo, automóvel. Maravilha. É simples assim para a gente criar uma classe Java. A classe, por padrão, na primeira linha, ela sempre vai trazer o nome do pacote que ela está. Ou seja, essa palavra ali, ó, package, é uma que a gente chama de palavra reservada, Felipe. Eu não posso criar uma variável com esse mesmo nome aí, porque isso é uma palavra reservada da linguagem. Tipo, a linguagem se reserva a ter várias palavras que você não pode escrever dependendo do contexto. Beleza, galera. Já estamos com a classe que a Ana criou. E a gente, neste vídeo, vamos falar sobre os tipos primitivos. Felipe, quer ler a definição para nós aí dos tipos primitivos? O que são tipos primitivos em Java? Mas é claro, os tipos primitivos são mais básicos e armazenáveis valores simples diretamente na memória. Excelente definição. Então, os tipos primitivos em Java são tipos de dados básicos que armazenam valores diretamente na memória sem a necessidade de um objeto. Felipe, quer definir para nós aí quais são os tipos primitivos que temos em Java? Temos o byte, o short, o int, o long, o float, o double, o char e o boolean. Boolean. Beleza, Felipe. Valeu. Ok, pessoal. A Ana acabou de criar uma classe chamada de automóvel. E o nosso objetivo aqui é conhecer como que a gente define variáveis primitivas. Nós vamos passar pelos 8 tipos de variáveis primitivas nesse vídeo. Começa aí, Ana, definindo uma variável do tipo byte chamada de quantidade portas. Public byte, quantidade portas. Na sequência, public short, ano fabricação. Ponto e vírgula. Na outra linha, public int quilometragem. Na outra linha, public long número chassi. Na sequência, vamos criar um public float consumo médio. O próximo atributo vai ser um public float, public double preço. O próximo atributo vai ser um public char categoria. E por último, vai ser um public boolean is elétrico. Public boolean is elétrico. Ok. Aqui acabamos de definir 8 tipos primitivos. O que são os tipos primitivos? São os dados mais básicos do Java, que eles vão diretamente para a memória sem a necessidade da criação de um objeto. Ele não é um dado, eles não são dados, tipos de dados complexos, são tipos de dados que são considerados tão simples que eles vão ser armazenados direto na memória do computador, sem a necessidade da complexidade de um objeto. Beleza? Vamos lá então e vamos utilizar esses atributos agora. Ana, só sobe um pouco esse código dessas variáveis ali, um pouco mais para perto Isso, vai apagando essas linhas. Mais uma. Beleza, ótimo. Depois da última declaração de variável, dá 2 enters aí. E vamos criar o nosso método main, que é o nosso ponto de partida. Então você vai escrever main
No teu caso aí você vai dar meio que um Ctrl Space aí, ele vai, no da Ana ali, quando ela digitou main, já apareceu ali a opção, ó. Aqui a opção que apareceu para ela. Quando ela deu Enter, já apareceu o método main para ela. Vê se aparece você também. Já apareceu aqui. Apareceu e criou, beleza. Aqui é o seguinte, galera, eles vão fazendo o código aqui na hora e a gente vai conversando e trocando ideias sobre o que a gente está fazendo, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma instância desse automóvel. Para quê? Para a gente poder manipular essas propriedades, para a gente poder trabalhar com essas propriedades, tá? Para a gente criar uma instância dessa classe, ou seja, a gente vai criar um objeto nada mais é do que uma instância de uma classe. A gente vai criar o nosso primeiro objeto. A gente precisa colocar o nome da classe que a gente está, digita aí automóvel. Por quê? Porque a gente quer criar um automóvel, então a gente coloca automóvel, dá um espaço, a gente vai colocar como a gente vai se referenciar esse automóvel. No seu caso você bota, você pode botar aí carro Felipe. Você digita carro Felipe com F maiúsculo. Isso aí chama-se camel case. E você bota carro Ana. Carro Ana. Dá um espaço, bota igual, bota new, espaço, automóvel com A maiúsculo, que é o nome da classe. E ele vai colocar os parênteses e você coloca ponto e vírgula no final. Com essa instrução, vamos entender essa instrução. A gente está dizendo que a gente vai criar uma instância de um automóvel. Então a gente coloca aqui o automóvel carro Ana é igual a um novo automóvel. Entendeu, Felipe? Uhum. Então primeiro a gente sempre coloca qual tipo que a gente está criando, que classe que a gente está usando. Automóvel. Esse aqui é o nome da nossa variável. A gente vai chamar este automóvel de Carro Ana. Ruanda. carro Ana. E a gente coloca o igual para dizer que a gente está dizendo que isso daqui vai vir para cá. Ou seja, new automóvel, quando você usa o new em Java, você está criando um objeto. Então eu estou criando um new automóvel. Estou jogando aonde? Pra cá. Carro Ana. Carro Ana. Beleza? Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Na linha seguinte, coloca um system.out.println. System com S maiúsculo. Quando você começar a digitar, ele já vai system.out. Já pode dar um enter que ele preenche para você. System.out.println. Agora vamos colocar o seguinte. Coloca assim, carro Ana no seu carro, que é no seu caso é carro Felipe, certo? Uhum. Não. É. Já coloca o nome da variável aqui, ó. Carro Ana. Ponto. Tá vendo que quando a Ana apertou o ponto, ele já trouxe todas as propriedades que tem nessa classe, nesse objeto, né? Porque o carro Ana é um objeto aqui agora. Então ele já vai trazer todas as características que foram definidas na classe. Para isso que serve a classe. Na classe você criou a definição. Qual que é a definição que a gente tem? Quais são as propriedades que a gente tem nessa definição aí, Felipe, nesse carro? Quantidade de portas, ano de fabricação, quilometragem, número do chassi, consumo médio, o preço, a categoria e elétrico. Dizendo se ele é elétrico ou não. Tá? Aqui, quando a gente botou carro, ponto, ele já trouxe tudo que tem, que eu posso utilizar de carro. Agora bota assim, ó, elétrico. Vai, faz a mesma coisa aí, Felipe. Fiz. Já fez? Miserável, é um gênio. Agora vamos rodar esse programa para ver o que vocês acham que vai sair aí. Esse carro, Ana, ele é elétrico ou não? O caso não está declarando que ele é elétrico ou não. A gente não disse se o carro é elétrico ou não. Uhum. Não é isso? A gente ainda não disse. A gente só criou uma propriedade aqui do tipo booleano, que o Felipe ainda não sabe o que é um tipo booleano, mas a gente criou um tipo booleano e chamou a variável de elétrico. Chama a máquina aí, chama pau na máquina aí, Felipe. Roda aí seu programa, roda aí, Ana. Rodei. Ele diz aqui que é falso. Falso. Pois é, ele disse que é falso.
Por que ele disse que é falso? Porque não é um carro elétrico, não diz que é um carro elétrico. Exatamente, a gente não disse ele é e não disse não é. Na dúvida, Não é. não é. Isso significa o quê? Sobe aí pra gente ver os tipos aí, Ana. Sobe aí. Significa que o valor padrão que é atribuído para um tipo de dado primitivo booleano é o quê? Falso. Falso. Vamos fazer isso para os demais tipos? Ok. Faz um print aí, linha após linha aí, em vez de iselétrico, vai usando todas as propriedades, começando da primeira para a última. Dá um enter aqui no final dessa linha do new aqui, na linha do new. Vai ver aqui ó, no final da linha, nessa linha aqui ó, do new. Isso, dá um enter. Copia essa linha aí de baixo aí e replica ela 8 vezes. Uma após a outra, vai. Ok, o que a gente fez aqui, Ana? Explica para nós. Nós deu a saída para imprimir todas as variáveis que nós declaramos. Todos os atributos, todas as propriedades. Vamos começar a utilizar essa linguagem. O que a gente fez aqui, sobe aqui. A gente criou uma definição, a gente criou um modelo, que é uma classe, certo, Felipe? Que a gente chamou essa classe de quê? Automóvel. Automóvel, certo? E a gente definiu uma série de propriedades, uma série de tipos de dados, que na verdade são tipos de dados primitivos. E o que são tipos de dados primitivos? São dados simples Que vão diretamente para a memória. São tipos de dados simples que vão diretamente para a memória. Então, em Java nós temos 8 tipos de dados primitivos. Nós definimos cada um tipo deles, criamos um ponto de inicialização, que é o nosso método main. Dentro do método main a gente acabou de criar uma instância desta classe, ou seja, criamos um objeto. Nesta linha aqui 16, nós estamos fazendo a criação de um objeto. Por quê? A gente está definindo aqui que a gente vai criar esta variável carro Ana, utilizando o tipo automóvel, que é uma classe a gente chama de tipo. Então a gente está criando o carro Ana, ele é de qual tipo, Felipe? Automóvel. E aqui a gente está dando um new automóvel, está pegando isso aqui e atribuindo, por isso que tem o igual. A gente está dizendo que automóvel carro Ana é igual a new automóvel. Então a gente cria, a gente concretiza a nossa definição, porque a gente criou uma definição que é uma classe e aqui a gente concretizou, ou seja, neste momento aqui nós temos um objeto. E na sequência a gente está simplesmente imprimindo cada um desses atributos no console. Vamos ver qual que é a saída? Roda aí. Olha aí a saída. O que a gente pode fazer aqui, Ana? Faz o seguinte, antes de você imprimir essas propriedades, coloca um texto aí e concatena. Tipo assim, sobe lá na primeira linha para eu te explicar como é que você vai fazer. Aqui, ó. Não, na primeira linha do main. Nesta linha aqui onde você está botando quantidade de portas, você bota um texto aqui antes, bota assim, quantidade de portas, 2 pontos. Vai fazer para cada um dos atributos. Dá um espaço aí para colar. Copia esse texto, vai colando nos de baixo. Copia com mais logo ali. Até o mais espaço. Isso. Vai colocando um por um para a gente poder identificar sobre qual atributo a gente está falando quando a gente imprimir. Tá entendendo isso aí, Felipe? Uhum. A gente está simplesmente fazendo uma concatenação. É quando você coloca um texto com alguma coisa, a gente fala de concatenação. Quando você soma um texto com uma variável, por exemplo, você está concatenando. Só que aí, para cada um, você vai mudar o texto, né? O primeiro é quantidade de portas, o segundo é ano de fabricação e assim por diante. Ok, a gente passou aqui para a tela do Felipe, ele fez a mesma coisa, está fazendo a mesma coisa que a Ana. Roda aí, Felipe, para a gente ver qual que é a saída. Vamos lá, qual que é o resultado que a gente teve aí para cada uma das propriedades? É um carro elétrico? Deu falso. Porque não disse se é um carro elétrico ou não. Quantidade de portas, 0. O ano de fabricação, 0. Categoria, não tem. O preço do carro, 0. Consumo médio, 0 também. Porque a gente não tem 0.0. não colocou valor nenhum.
O número do chassi, 0. E a quilometragem dele, 0. Isso aqui mostra pra gente como os valores primitivos são inicializados. Por padrão, os valores, né, os tipos de dados primitivos são inicializados dessa forma. Agora vamos mudar essa realidade? Bora. O que você vai fazer, Felipe? Abaixa um pouco aqui pra gente poder ver o seu código. Depois desse último system out aí, você dá uns 2 enters aí, pra gente poder... Isso. Agora coloca assim pra mim, Felipe. Carro, Felipe, ponto. Iselétrico. É o segundo lá. É igual a false. Ou igual a true. Bota true, verdade, verdadeiro. Beleza. Para cada um dos valores agora você vai atribuindo novos valores para eles. Você botou a primeira propriedade iselétrico, qualquer segunda que está ali no print ali, quantidade de portas. Vai dar um enter. Aí bota carro Felipe, ponto. Ó, só que é o seguinte, corrige para nós aqui essa variável iselétrico, você botou começando com I maiúsculo. Bota minúsculo aí. Is elétrico. Sobe lá em cima. Vai lá em cima. É maiúsculo ou minúsculo? É minúsculo. Tá. Is elétrico. Isso. Aí corrige ali, ó. Tá vendo que ele tá indicando que tá errado? Bota is elétrico. Ótimo. Is elétrico. Corrige aí. Aí, garoto. Ótimo. Deixa eu ver aqui desse consumo médio. O que ele tá dizendo aqui? Olha que interessante. Aqui na ideia ele coloca, ó. Bota o mouse lá em cima. Olha o que ele colocou o erro. Ele está falando que o tipo requerido é Double. float. É float. E o tipo que foi provido é Double. Aí ele bota aqui, ó, convert literal to float. Clica ali para você ver que ele vai corrigir para você. Tá vendo? Ele botou um F. Agora, Felipe, o que você vai fazer? Você vai imprimir de novo. Você vai copiar todo aquele sprint que você deu e vai jogar aí para baixo. Porque você não está imprimindo nada, você modificou, mas você imprimiu antes, depois você modificou, ou seja, copia todos esses system out aí que você deu. Esse aqui, né? Copia aí todos eles até o último e cola depois dessa última modificação que você fez aqui, vai. Dá um enter, cola, roda. Olha o que aconteceu agora. Mudou. É um carro elétrico? Primeiro ele imprimiu todos os valores padrões, porque a gente não definiu nada para esses valores. Depois você modificou esses valores e depois você imprimiu. Olha o que apareceu agora. É um carro elétrico verdadeiro. Quantidade de portas, 4. Ano de fabricação, 2024. Categoria B. Preço do carro, 80 mil. Aqui com 80.0. Consumo médio, 12.5. Número do chassi, 130 mil. E quilometragem, 300 quilômetros. Beleza, então aqui a gente tem este objeto, tem essas características. Agora, para a gente fechar, volta lá em cima e vamos fazer o seguinte, vamos criar um outro carro. Vamos supor que você agora vai criar o carro do TechBuster. E a gente vai comparar um carro com o outro. Tá? Faz o seguinte, logo depois do carro Felipe, na linha seguinte do carro Felipe aqui, que você criou o objeto aqui, ó. Aqui. Dá um enter. Faz a mesma coisa, só que em vez de carro Felipe, você vai botar carro TechBuster. Define o carro do TechBuster. TechBuster. Isso. Tá escrito errado TechBuster. Vai lá. Igual, new. Você tá vendo que você pode criar quantos objetos você quiser com a mesma definição de classe. Aqui já é um outro objeto. O que você vai fazer? Logo depois aqui do teu carro, aqui, ó. Aqui. Faz o seguinte, aqui dentro desse texto aqui, você vai bota entre parênteses assim, carro Felipe. Aqui mesmo, dentro dessa aspas aqui, antes de um carro elétrico, dentro da aspas, você bota entre parênteses assim, carro Felipe, entre parênteses, carro Felipe.
Isso. Dá um espaço. Copia tudo esse Carro Felipe e bota em todos os textos aí pra baixo. Vai lá. Beleza. Agora você vai pegar, copia esse código aqui até aqui, porque a gente vai modificar as propriedades do carro do TechBuster agora. Ctrl C. Cola aí. Agora, em vez de Carro Felipe, muda para Carro TechBuster. E muda todas as propriedades. Enquanto isso, eu vou colocar no da Ana. Vamos ver o que tá pegando no da Ana aqui. Nada errado. Por que não tá atribuindo aqui? Isso aconteceu porque ela imprimiu antes de modificar. Entendi. Então, quando ela imprimiu, ela ainda não tinha dito que o carro tem 4 portas. Primeira coisa que o programa fez foi imprimir. Certo? Se ela quer imprimir só, depois primeiro ela modifica as propriedades, depois ela imprime, vai. Aí sim vai ter outra saída, não vai, Felipe? Agora vai. Olha lá. Entendeu? Então às vezes a gente cai em umas coisas básicas mesmo, faz parte. Agora você vai criar o carro do TechBuster, vai criar uma instância aí, carro TechBuster, coloca outras propriedades aí pra gente imprimir. Felipe, conseguiu concluir? Você tá vendo que as características do seu carro são diferentes da característica do carro do TechBuster? Uhum. Mas ambos os objetos foram criados a partir da mesma mesma classe. Da mesma classe. Então você acabou de criar os seus primeiros objetos, parabéns. A Ana vai finalizar agora também com chave de ouro. Vamos lá, Ana. Confiamos em você, acreditamos em você. No seu potencial. Se fosse uma empresa, o que a gente ia falar para ela? Acreditamos no seu potencial. Vamos lá. Então o Felipe aqui conseguiu dar a saída esperada. Mostra o código-fonte aí para nós aí, Felipe. Vamos ver. Como é que ficou o seu código-fonte? Você conseguiu entender o seu código-fonte? Consegui. Vamos vir de cima para baixo aqui explicando o que foi feito. Primeiramente, nós criamos uma classe. Qual o nome? Classe automóvel. Depois nós definimos propriedades do tipo Primitiva. primitivo. Quantas propriedades? 8. São 8 tipos primitivos que tem no Java. Nós usamos todos os tipos primitivos. Quais são os tipos? Primeiro é o byte, o segundo é? Short. Depois? Int. Long. Float, Double. char e boolean. Beleza? Depois, na sequência, nessa classe, nós criamos um ponto de inicialização que é o método main. E dentro do corpo do método main, o que a gente fez na linha 17, Felipe? Nós criamos um objeto. Qual é o nome da variável que a gente utilizou para esse objeto? Carro Felipe. Carro Felipe. Carro Felipe é um new, a gente usou a palavra new automóvel, criamos um objeto. Na sequência, nós criamos um outro objeto. Qual a variável que a gente usou? Carro TechBuster. Que é do tipo automóvel. Qual que é o tipo do carro Felipe? Automóvel. Certo? Depois, na sequência, a gente imprimiu essas variáveis só para a gente ver qual é o valor padrão que cada variável primitiva que foi declarada, né? Porque essa classe aqui nós temos definido 8 propriedades. Nós imprimimos uma por uma porque a gente queria ver qual o valor padrão que os tipos primitivos têm. Roda aí para a gente ver qual que é o valor padrão que os tipos primitivos têm. Então aqui na inicialização a gente tem todos os valores que são padrão para cada um dos tipos primitivos que foram criados. Tá? No caso do boolean é falso, no caso do acho que é um short ali, né? De quantidade de portas é 0, o ano de fabricação deve ser um inteiro que inicializa com 0, o caractere inicializa com aquele caractere que representa nada, preço do carro. Então, ou seja, para cada tipo de dados a gente imprimiu esses valores padrão. Agora volta lá para cima. Qual que é o primeiro atributo que você declarou nessa classe aí? É um byte, quantidade de portas, é isso? Lá em cima, lá na definição da classe. Byte, Primeiro é um byte, quantidade de portas. Tá bom? Então, para o byte, nós utilizamos o tipo byte para pequenos valores numéricos. Este é um tipo de dado que você vai usar para armazenar pequenos valores numéricos, tá? Então assim, se você vai
tem um valor, por exemplo, quantidade de portas. Nenhum carro vai ter 20 portas. Só se for uma limousine daqueles árabes lá que gigantesca, mas mesmo assim é um número muito pequeno, certo? Então, quantidade de portas a gente pode armazenar num tipo de dados do tipo byte, porque o tipo de dados byte, o tipo primitivo byte é utilizado para pequenos números, beleza? O tipo short são os valores inteiros um pouco maiores, por exemplo, o ano de fabricação, a gente já tem 2023, mas os shorts também são para números pequenos, beleza? Já o tipo inteiro são para inteiros comuns, por exemplo, quilometragem 50 mil, 100 mil, 10 mil, 10 milhões, aí você vai utilizar o inteiro primitivo, beleza? Aí você fala assim, e o número chassi? Você vê que o número do chassi é um númerozão grandão. Quando é um númerozão grandão, você usa um long. Um long, por isso que fala long. É um tipo maior, um tipo de número bem maior. Para o consumo médio, a gente utilizou um float. Por quê? Porque são valores decimais com uma precisão menor. Por exemplo, 12.5. A gente não precisa dar uma precisão tão grande. Então você pode utilizar um tipo float. Float de flutuante, por isso que tem esse ponto, né? Que a gente pode colocar, por exemplo, desse aqui você colocou para consumo médio. Tá vendo? Você botou 12.5 lá. Esse tipo de dado permite você usar um número que tem essa precisão, 12.73, 12, você entendeu? O tipo flutuante que a gente fala. O double é quando a gente precisa armazenar valores decimais com alta precisão. No caso aí a gente colocou o preço, tá? O preço, esse é um tipo de dado, o double suporta uma precisão maior de valores decimais. O char, né, que a gente colocou para categoria, é quando a gente coloca um único caractere. Viu, Ana? Uhum. Então, por exemplo, qual que é o tipo de, por exemplo, se você bota assim, tipo de carteira de motorista. Tem carteira tipo A, tipo B, mas assim, tem que ser um caractere só. Se for AB, por exemplo, aí já não suporta nesse tipo de dado char. E você tem, por último, o tipo booleano, que é quando você vai colocar sim ou não. No caso aqui do Java, é quando é true ou false. Ou seja, ou é true ou é false. Aí você, quando uma coisa é verdadeira ou falsa, você sempre coloca num tipo booleano. O que eu estou querendo dizer aqui, para fechar? Sobe mais aqui, Felipe, para a gente ver o seu código. Que você precisa, presta atenção, Ana, e presta atenção, Felipe. Você precisa sempre adequar a sua classe. Você sempre precisa colocar os tipos corretos, porque isso vai facilitar a sua vida. Por exemplo, se você colocar o tipo short, que é o primeiro, a gente sabe que são para números pequenos, e você colocar, por exemplo, você bota lá total, aí você define ele como um short, e aí você tem uma soma de dois números que vai ser um número muito grande, você pode estourar a capacidade da variável short, e aí o seu programa vai explodir. Literalmente vai explodir. O que eu estou querendo dizer com isso? Sempre pense no tipo correto para você utilizar para definir os seus tipos de dados. Aqui a gente fez a escolha certinha, certo? Os números que precisavam de ponto flutuante a gente colocou os tipos corretos, tá? Os números que podem precisar de uma precisão decimal maior a gente colocou, que é o double, por exemplo. Colocamos o int, colocamos o char, colocamos o boolean. Então, galera, a lição que fica por hoje, passando pelos tipos primitivos em Java, criamos uma instância de objeto, modificamos os atributos. Primeiro, imprimimos esses atributos para a gente ver qual era o valor padrão de cada um deles, e depois a gente modificou e imprimiu novamente para a gente provar que a gente criou um objeto. No caso, criamos dois objetos, que é o carro Felipe e o carro TechBuster. Cada um deles nós modificamos a propriedade diferente, e quando a gente inicializou esse programa, ou seja, quando a gente rodou esse programa primeiro, ele foi compilado. Quando ele compilou, ele gerou um arquivo .class, que é o bytecode, e esse bytecode foi para a JVM para poder ser executado.
Quando ele executou, ele falou, opa, é para criar um objeto. Pegou esse objeto e jogou na memória. Criou o segundo objeto, carro Tech Buster, jogou na memória também. E aí você começou a modificar as propriedades dele, colocou o consumo, colocou o ano. Então quando você fez isso, esses valores começaram a ser atualizados na memória. Tanto é que depois você imprimiu e os valores saíram atualizados, não foi isso que ocorreu? Que veio, roda aí mais uma vez pra gente fechar. Quando inicializou o programa do Felipe, aqui estão sendo impressos os valores padrões. Porque é assim que a gente inicializou o objeto. Primeiro a gente criou a instância desses objetos e na sequência a gente já imprimiu. Por isso que veio aqui tudo zerado. Depois o Felipe, no código dele, modificou e imprimiu de novo. Ou seja, ele atualizou aquele objeto. Então o objeto estava vivo e o Felipe foi lá, atualizou, imprimiu de novo. Depois imprimiu, fez a mesma coisa com o carro do Tech Buster e Zé Fini. Acabou. Galera, muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Nas próximas a gente vai complicando um pouco mais, vai aprofundando um pouco mais. Deixa aqui as suas dúvidas nos comentários. Beleza? Queria agradecer a presença da galera aqui, do Felipe e da Ana, como sempre, os dois faixa preta, estão aprendendo. E você aí também está aprendendo, então vem com a gente. Manda aí um salve aí, Felipe. Salve, galera. Todo mundo tá aqui de novo. É isso aí, Ana. Obrigada, gente. E vamos continuar nessa jornada. É isso aí, galera. Um abraço e boa noite. Vamos nessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.